Quinta-feira, 8 de junho. Hoje celebra-se o dia do citricultor. São agricultores que cultivam frutas cítricas, laranja, limão, acerola, inclusive frutas estas que colaboram bastante nesse período em que muita gente está sofrendo de surtos de gripe, e isso é muito bom, vitamina C. Portanto, aproveitamos nesse dia da citricultura recomendar que você tome muito suco cítrico, inclusive com mel de abelha. Você estará se é uma prevenção, você estará se prevenindo contra essas gripes que estão surgindo nesses dias. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, e também você ainda ouvirá nesse programa o conjunto Embaixadores de Sião louvando a Deus. Eu quero deixá-los agora com os Embaixadores de Sião. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem ser o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. A todo perdido, mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida
os seus medos, os seus defeitos, a sua insignificância. Versículo número 2, olhe comigo. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai. Olha que coisa interessante. Aqui é uma necessidade de se retirar do meio do povo aquilo que está embaraçando o povo, aquilo que está atrapalhando a comunhão deles com Deus. Aqui não é uma segregação, aqui não é uma exclusão de pessoas. Aqui é, irmãos, um entendimento diante das Escrituras que não tem absolutamente como as trevas andarem em comunhão com a luz. Que lhe embaraça, que lhe atrapalha. Se for a TV, que faça. Se for o celular, que seja. Se for uma pessoa, vá em frente. Se for um vício, alguma coisa que te faz ficar longe de Deus, retira da tua vida. O que é que você está esperando? Isso está te embaraçando, isso está te atrapalhando. Isso é um ídolo. Retira urgentemente da tua vida. Foi isso que eles entenderam. Havia um povo que estava atrapalhando eles, e era preciso que retirasse eles de perto. Porque esse povo estava trazendo ídolo, prostituição, pecado. E o povo descobriu que Deus não tolera pecado, porque Ele é santo, Ele é puro. A igreja precisa entender que ela não aceita pecado. O pecado precisa ser extirpado, retirado, urgentemente. Porque senão ela morre. Ela mata o indivíduo e depois ela mata a coletividade. O pecado faz isso. Mas, irmãos, o quebrantamento passa então por uma depuradora. Ao passo que a purificação vai chegando nos indivíduos, nos crentes, nos fiéis, os filhos de Deus, eles são levados ao choro, à confissão, ao arrependimento genuíno. É o verdadeiro objetivo quando você está diante da palavra, é você se prostrar diante de um Deus santo, e você chorar todas as suas coisas que você faz, e que ofende a Ele. Não tem absolutamente como você se achegar a Deus e você continuar com a sua soberba, o seu eu. Você tem que se humilhar. Você tem que chorar. E eu posso dizer sim esta noite, que voltemos aos áureos anos em que o culto de oração era choro, era lamento, era pranto. Não para que o outro ficasse observando, eita, fulano está em pecado, mas para observar e dizer, eita, Senhor, me dá esse espírito que está no meu irmão, porque eu também quero chorar. Eu quero prantear, eu quero, Senhor, um verdadeiro arrependimento genuíno. Porque é isso que está faltando para nós, meus irmãos. Sermos levados a entender que nós ofendemos a Deus, e essa ofensa afasta-nos da divindade, do Ser Supremo, daquele que tem todo o poder e graça para perdoar. Versículo número 3. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Percebam, irmãos, que aqui o povo passava o dia ouvindo a palavra de Deus, e eles não aguentavam. Eles desfaleciam diante
de tamanha consciência de pecado, de sujeira, de imundície que eram as suas vidas. E eles passavam uma outra parte do dia confessando. Percebe o que é um verdadeiro avivamento? Eles passavam um dia ouvindo a palavra, amanhã ouvindo a palavra, e na parte da tarde eles se derramavam em choro e em pranto, porque eles entenderam a santidade de Deus e a impureza dos seus corações. E eles passavam então a tarde orando, pranteando, chorando, quebrantados, contritos. Eles não aguentavam e desfaleciam diante de tamanha consciência de pecado. Eles passavam uma parte do dia confessando isso, lamentando os seus pecados. Oh, irmãos, como nós precisamos disso. Lamentar os nossos pecados, as nossas arrogâncias, o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo. Irmãos, a ideia aqui do texto é que nós vemos um arrependimento coletivo. Sabe, meus irmãos, havia um entendimento que a queda fora de todos. Era como que se os irmãos se compadecessem um do outro, pois todos estavam passivos de queda. Não havia esse apontamento arrogante para a vida do outro. Não havia fofoca por fofoca da vida do outro. Não havia um observar na vida do outro. Era um compromisso, um comprometimento, uma preocupação uns com os outros. Cuidado para não cair. Não vai por aí. Tire isso da sua vida. Isso vai trazer maldição para você. Infelizmente nós vivemos dias que sempre vivemos com homens iníquos e mulheres iníquas, sem nenhum temor do Senhor, sem nenhum pudor, vilipendiam a palavra do Senhor, debocham da disciplina do Senhor, escarnecem da exortação do pastor. E essa é outra lição que precisamos entender e parar de debochar da queda do outro. Às vezes, é o que nós percebemos. E o pior, quando há uma confissão da queda. Quando há uma confessionalidade da queda, alguém chega e diz assim: eu não disse? Meu irmão, não tem coisa pior na vida de uma pessoa. Eu não disse? Se tu sabia, se tu era Deus, por que tu não evitou? Eu não falei? Eu sabia. Parabéns, guru. Por que tu não ajudou? Então, após essa solene fase de quebrantamento, arrependimento, contrição e humilhação, o povo renovado, restaurado, impactado, olha para Deus com olhos espirituais. O povo então começa a encher o seu coração de paixão, começa então a dedicar as suas vidas ao Senhor. Eles começam então a anelar pelo Senhor e começam então a adorar. Que maravilha, irmãos. Às vezes nós esperamos tanto um culto impactante, mas está faltando a gente fazer as primeiras lições: arrependimento, contrição, quebrantamento, humilhação. Aqui não cabia, irmãos, a repugnância da vaidade humana.
Não havia espaço para a soberba do homem que maqueia a verdadeira adoração. Só havia espaço para a veneração do Todo-Poderoso, do Deus amável, gracioso, compassivo e misericordioso, que eles passam a entender. Versículo número 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sabanias, Buni, Serebias, Mani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E no versículo 5, os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rasbineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. E no verso 6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Irmãos, veja bem aqui, ó. Ele cita os levitas, alguns deles, pelo trabalho e o comportamento deles. Mas aqui você não vê mencionando Neemias, nem Esdras, reconhecendo o trabalho deles. Ou seja, aqui não há, rapaz, eu estou nessa igreja por causa do pastor Esdras, eu estou nessa igreja por causa do pastor Neemias. Não existe isso. Não existe, porque pelo fato de eles estarem diante das Escrituras, eles percebem aquele que é o único de adoração e de receber o reconhecimento e a glória, que é o Todo-Poderoso. E é por isso então que eles se voltam para a adoração. Mas percebam outra coisa: eles não ficam se lastimando por causa de Sambalate, por causa de Tobias, de Gesem, o arábio. Eles não ficam apontando: mas porque aquele pessoal tentou atrapalhar a gente. Eles não citam. Eles estão voltados, eles estão concentrados, eles estão então tão envolvidos com Deus, que eles não vão olhar as coisas humanas. Eles apenas olham para Deus, o autor e consumador da fé deles. Então eles passam de fato a ter essa adoração genuína, sem desculpa. Eles glorificavam apenas aquele que é digno de toda a adoração, aquele que com o poder de sua palavra trouxe à existência tudo o que vemos e o que não vemos também. Eles foram impactados pela palavra, eles lembraram daquilo que os seus antepassados também passaram, e então eles foram envoltos de uma forma poderosa pelo Espírito Santo, e passaram a ser pessoas crentes fervorosas, que adoravam a Deus, e que se concentravam nas coisas de Deus, e que não paravam as suas vidas para olhar as coisas periféricas, que talvez em algum momento atrapalhou a igreja, como a gente viu no início deste livro de Neemias, os inimigos se levantando para derrubar a grande obra. E mesmo a grande obra sendo feita continuamente, eles também não olharam para os homens que foram levantados para Deus. Eles olharam apenas para Deus. Então perceba, queridos irmãos, a urgência de quebrantamento por parte de cada um de nós é urgente. É para ontem. Não podemos esperar mais. Eu não queria nem perguntar, pois aqui eu me incluo. Quanto tempo faz que você não jejuma? E eu não estou perguntando
para que você levante a sua mão todo orgulhoso para dizer, eu faço jejum. Não é isso, porque se você fizer isso, o seu jejum não vale de nada. Mas o que eu quero aqui despertar em nós, irmãos, é o que essa palavra despertou a partir desse avivamento diante da exposição das Escrituras, que levaram esse povo a um quebrantamento e a ter exercícios piedosos em suas vidas, como a oração, como o jejum, como foi citado aqui. É o que nós precisamos, irmãos. É o que nós precisamos urgentemente, jejuar, orar. Isso deve ser despertado na igreja. Uma profunda convicção de fé e prática nas coisas espirituais. E como eu faço isso? O apóstolo Paulo talvez responda lá para Tito dizendo, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Tito 2:12. E aqui o apóstolo está falando para o pastor Tito, para dizer à igreja, eduque-se a negar as paixões desta carne, eduque-se a deixar as paixões mundanas, eduque-se a deixar a impiedade. E se você vive aqui nesse presente século, você não morreu, a sua vida tem que ser vivida de forma sensata, sóbria, justa. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de busca, é uma vida de culto. Eu desejo isso, irmãos, a começar em meu coração, a fazer a chama arder novamente. Eu necessito para queimar-nos e produzirmos frutos de arrependimento. Compreendemos também hoje que é necessário a separação. E aqui eu não estou falando de pessoas melhores ou piores, mas que não existe comunhão entre as trevas e a luz. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos, segundo Mateus 7:18. É impossível alguém andar nas trevas e entender as coisas da luz. É impossível. Você tem que ter compaixão dessa pessoa. Você tem que orar por essa pessoa. Mas enquanto ela não entender as coisas da luz, ela não pode participar das coisas da luz. Porque ela não vai entender. Não existe comunhão fora da verdade, irmãos. Não tem como haver unidade espiritual. Não tem. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 9. Quem está na luz não fica com falcatrua, com mentira, com despedice, com safadeza. Quem está na luz não tem como andar, irmão, fazendo marabalismo para conquistar o poder, o sucesso. Porque isso não é o objetivo da igreja. Quem está na luz não deseja o mal, o conflito, a guerra, a discussão. Por mais que as pessoas com sentimentos legítimos
em querer incluir uma pessoa ao culto sem que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, isso não funciona. Não funciona. Deixa eu botar ele no louvor, porque ele no louvor talvez ele tenha uma consciência de Deus e ele vai melhorar. Não vai, não funciona. Essa pessoa, para vir para o louvor, ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que se converter, ela tem que nascer de novo, ela tem que ser luz, ela tem que dar frutos de piedade, porque senão é uma pessoa morta que vem ministrar para mortos. E enquanto Deus me der essa consciência, eu continuarei com a mesma opinião. Não tem como alguém que está em pecado, alguém que é do mundo, ministrar as coisas na igreja. Não tem como. Ele pode até vir fazer, ele pode ter uma boa performance, ele pode levar a pessoa até a se emocionar, mas Deus não recebe. Ele não recebe. Porque se Deus receber esse tipo de coisa, o evangelho é uma mentira. É simples. Estão querendo empurrar de goela abaixo, por força de lei, o pecado. Pode empurrar, mas Deus não recebe. Não vai para o céu. Não será filho de Deus. O juiz pode dizer que é filho, o presidente pode dizer que é filho, os deputados podem dizer que é filho, a autoridade pode dizer que é filho, mas Deus não recebe. Deus não recebe pecado. Amém, irmãos? Que Deus me dê garganta. Se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Lucas 13, 9. Eu vou repetir. Se vier a dar frutos, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Deus não recebe culto de quem permanece nas trevas, em seus delitos e pecados. Por mais que a sociedade aceite esse pecado, mas pecado é pecado. Nós necessitamos, irmãos, urgentemente, de quebrantamento, de humilhação, de tristeza por causa do pecado. Nós precisamos, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, compaixão, e desperte a cada um de nós ao choro, à oração, ao jejum. A guerra é espiritual. E todos nós estamos susceptíveis à queda. E por isso nós precisamos urgentemente de Deus, estar próximos de Deus, estar com Deus. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da ministração desse estudo sobre o livro de Neemias. Nós temos aprendido bastante através da ministração desse estudo lá do Velho Testamento, mas que parece que é tão atual quanto nós estamos vivendo em nossos dias. Eu quero, nesses instantes finais do nosso programa, agradecer a você que esteve conosco, também ao mesmo tempo fazer um apelo para que você ajude a divulgar o nosso programa em redes sociais, parentes, familiares, amigos. Você que mora em João Pessoa e que assiste o nosso programa através da TV Master, TV a cabo, Canal 20, divulgue o nosso programa para que muitas pessoas possam nos assistir. Tem sido uma bênção aquilo que nós temos ouvido através de pessoas que descobriram que o programa Opção para a Vida, que julgavam tinha saído do ar. Muitos tinham deixado de assistir porque anteriormente nós estávamos em canal aberto, mas agora estamos na TV Master e também no YouTube. Então, por isso eu peço que você divulgue o nosso programa para que muitas famílias sejam alcançadas. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.